Fala pessoal, o nosso planeta está aquecendo, isso aí a gente já sabe, a gente tem sentido na pele isso, né? Mas como é que a gente prova cientificamente que o planeta está aquecendo, né? Como é que a gente prova quais são as evidências científicas que a gente tem desse aquecimento no nosso planeta e como é que a gente pode falar, né? Como a gente pode provar, mostrar que essas ações, esse aquecimento climático, essas mudanças drásticas no clima são fruto de ações humanas. Tá? Fica aqui até o final desse vídeo que a gente vai falar um pouquinho disso e a gente vai falar também de como a gente pode mudar essa calamidade que está se encaminhando no nosso planeta e não é de agora, tá? A gente só está sentindo os efeitos de algo que está acontecendo há muito tempo. Mas antes, queria pedir para vocês, eu sempre bato nessa tecla aqui, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Isso ajuda muito aqui o nosso canal, né? A gente continuar produzindo conteúdo para chegar a mais gente. O algoritmo aqui do YouTube, ele precisa que você deixe seu like. Tem um pessoal que se inscreve no canal, mas não está assistindo. Mas tem uma galera que está assistindo os vídeos e nem é inscrita no canal e também nem deixa um like. Então, dá essa força aqui pro canal, se inscreve, ativa o sininho, manda para um amigo e vai ajudar muito aqui o nosso trabalho. E bora para mais um vídeo. Então a principal pergunta, né, que muita gente faz é o que é o aquecimento global? Né? Uma das coisas que as pessoas perguntam é mas se está aquecendo o planeta, como é que a gente tem lugares que está tão frio ainda? Como é que a gente tem lugares que está chovendo tanto? Bem, o aquecimento global, tá? Quando a gente fala de aquecimento global, a gente não está falando de um local específico no nosso planeta. A gente está falando da média da temperatura do nosso planeta. Tá? Então, por exemplo, como pode mostrar essa figura aqui, o nosso planeta ele não tem temperaturas iguais ao redor de toda a superfície. Né? Então a gente vai ter lugares que é naturalmente mais quente e lugares que é naturalmente mais frio no nosso planeta. Tá? Então, quando a gente está falando de aquecimento global, a gente está falando da média do aquecimento global. Tá? Então, as mudanças climáticas elas já têm um consenso científico, a gente já sabe. Diversos cientistas analisaram muitos dados em diversas partes do planeta, né, cientistas independentes, e eles chegam ao mesmo resultado. No final desse vídeo e aqui na descrição eu vou deixar uma série de artigos, uma série de matérias e dados que comprovam esse aquecimento global, que comprovam a ação humana tá, influenciando o aquecimento do nosso planeta. Mas a gente fala de aquecimento, mas como sabemos que a Terra está aquecendo, né? Como é que a gente mede isso? E como é que a gente sabe que nós, humanos, somos o culpado? Né? Vamos às evidências. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho dos dados históricos, né? A gente teve um aumento médio da temperatura que já passou de 1 grau, tá? Isso aí quando a gente pega a média da temperatura em 1850 e vem agora a média atual, a gente já teve um aumento de mais de 1 grau na média da temperatura do nosso planeta. Então imagina que a gente tem aí menos de 200 anos, 160, 170 anos, o nosso planeta já aqueceu muito. E a gente está vendo esse aquecimento nessas últimas décadas, né? Se vocês têm acompanhado as notícias, matérias, todo ano é um ano mais quente que o outro. Então todo ano é o ano mais quente da série histórica de 1940 para cá. Toda década é a década mais quente do que a anterior. Então a gente está vendo essa mudança no nosso planeta acontecendo já agora. Tá? Então o nosso planeta já está mudando. Na verdade, o nosso planeta já mudou muito desde 1850, 1870 para cá. E agora a gente está sentindo. E por que a gente está sentindo? Porque as mudanças climáticas, né, o aumento de CO2 na atmosfera para aumentar a média da temperatura, ela não é uma coisa que botou gás carbônico na atmosfera hoje, a média da temperatura vai aumentar amanhã. Né? Então ela demora um pouquinho, há um lapso entre o aumento da produção de CO2 por atividades humanas e o real aumento, a sentir de fato essas mudanças climáticas na pele, de fato, como a gente está sentindo. Né? Então, todo ano a gente está com um ano mais quente que o outro, uma década mais quente que o outro, e a tendência é que isso só piore daqui para frente. Tá? Mas como é que a gente mede isso? Primeiro que a gente tem estações meteorológicas espalhadas pelo nosso planeta, já não é de agora, tá? A gente já mede a temperatura média do nosso planeta, a quantidade de chuvas há muito tempo. A gente tem imagem de satélites, tá? A gente consegue ver, né, a quantidade de CO2 aí, usando anéis de árvore, o crescimento das árvores, tá? A gente consegue pegar amostras de gelo, sedimentos de solo, os corais. Então a gente tem muita evidência do aumento de temperatura e do aumento de CO2 na atmosfera, né, nas últimas décadas. Tá? Para vocês terem uma noção, né, para comparar em um contexto histórico, a média do nosso planeta hoje e a velocidade que a gente está aquecendo, ela é muito mais rápida
né, e não foi vista em nenhum momento nos últimos 120 mil anos. Então você imagina que a gente está aquecendo agora numa velocidade que a gente não tem noção do que pode acontecer, né, de tão rápido que é, e a gente não tem um aquecimento desse mais de 120 mil anos atrás. Então, nos últimos 120 mil anos, a gente está vendo o nosso planeta mais quente, né, ficando mais quente, muito mais rápido do que deveria. Então, como a gente sabe que os humanos são responsáveis por esse aquecimento, né? Os gases causadores do efeito estufa, eles absorvem a energia do Sol, né? Em especial o CO2. E existe um vínculo crucial entre o aumento da temperatura e as atividades humanas, né? O mais importante desses gases do efeito estufa, que é o CO2, ele, quando absorve a energia a energia solar, ele mantém aprisionada, é o que a gente chama de efeito estufa, né? Primeiro que, só uma observação, o efeito estufa ele é essencial para a sobrevivência da vida, né? Se não fosse o efeito estufa no nosso planeta, a média do nosso planeta de temperatura seria menos 14, menos 15 graus. Então o efeito estufa ele é essencial para a manutenção da vida no nosso planeta. O que acontece é que esse efeito estufa está ficando muito maior e aquecendo o nosso planeta porque a gente está aumentando a quantidade de CO2. E o CO2 na atmosfera, ele absorve a energia solar. O que acontece? Quando a gente recebe energia solar do nosso planeta, perceba que a causa do aquecimento global não é a energia vinda do Sol, tá? A energia que a gente recebe do Sol é a mesma, inclusive tem diminuído um pouquinho nos últimos anos. O que acontece é que essa energia ela chega no nosso planeta, ela é refletida pelo nosso planeta para o espaço. Então, com o aumento desse efeito, né, com o aumento desse efeito estufa, por uma emissão a mais de CO2, pouca energia está sendo dissipada para fora do nosso planeta. Isso aí satélites já tem mostrado, né, que o nosso planeta tem emitido menos energia para o espaço do que deveria. E essa energia fica armazenada aqui no nosso planeta e, consequentemente, aquece o nosso planeta muito mais rapidamente e muito mais do que deveria num curto espaço de tempo. Ah, mas como saber que esse CO2, né, é causa humana? Tá? Então, quando a gente pega o aumento do CO2 na atmosfera, principalmente desde a Revolução Industrial para cá, ali 1940, 1950, né, a gente consegue separar o CO2 que é natural da atmosfera, que existe, sempre existiu o CO2 na nossa atmosfera, a gente consegue separar ele dos CO2 que são causados por queima de combustível fóssil. O CO2 causado por queima de combustível fóssil, ele tem uma assinatura química única. Então imagine, é como se a gente conseguisse ver, né, o CO2, que é resultado da queima de combustível fóssil. Se a gente conseguisse ver o CO2, então a gente iria ver as fábricas emitindo um CO2, a gente conseguiria ver a queima de combustível fóssil nos carros, né, a gente conseguiria ver as queimadas, por exemplo, de carvão. Então, o CO2 que é emitido pela queima de combustível fóssil ou por queimadas, né, ele tem uma assinatura química única e específica, então a gente consegue verificar o aumento desse CO2 na atmosfera. Para vocês terem uma ideia, a atmosfera aí, nos últimos milhares de anos, a gente não tem registro da quantidade de CO2 ter passado de mais de 300 partes por milhão na nossa atmosfera, né? Quando a gente vai para os registros aí no gelo, anéis de árvore, tá? Sedimento, a gente nunca teve nos últimos milhares de anos, né, para cá, a gente nunca teve um aumento da quantidade de CO2 na atmosfera, mais do que 300 partes por milhão. Hoje, a gente tem uma média aí de aproximadamente 420 partes por milhão na nossa atmosfera. E se a gente continuar queimando o CO2 do jeito que a gente está queimando, tá? Essa aí a expectativa é que no futuro a gente vai atingir aí cerca de 500 partes por milhão. Isso aí pode levar a um aquecimento do nosso planeta em mais 1,5 grau. Então, veja, a gente pega 1850, que já aumentou 1,1 grau para cá, a gente ainda pode aumentar no mínimo aí mais 1,5 graus. E esse 1,5 graus a mais na média de temperatura da Terra é a nossa expectativa positiva, tá? Tem modelos climáticos mostrando que a gente pode ter um aumento da temperatura média aí de até 4 graus. Se a gente chega nesse patamar, as consequências aí são imensuráveis para a biodiversidade, para a nossa produção de alimento, para o nosso bem-estar também, e vai colocar em risco, literalmente, a vida no nosso planeta, tá? Principalmente a vida humana. Então, a primeiro passo, quais são os impactos desse aquecimento global, né? Já que a gente tem aí evidências claras
de que é o aumento da temperatura do nosso planeta, ela está sendo causada pelo aumento de CO2, a gente sabe que esse CO2 ele é proveniente da queima de combustível fóssil e de queimada de material vegetal, no caso de floresta e desmatamento, tá? Isso aqui, associado a esse aumento de temperatura, vai levar a uma grande mudança nos nossos ambientes. Eu vou falar um pouquinho já das complexidades para nível social, mas a gente vai ter aí o derretimento da cobertura de gelo e isso vai fazer um aumento no nível do mar. A gente já está vendo, se vocês pegarem fotos antigas de praias, por exemplo, o nível do mar já não era o que a gente tem hoje. Tá? A gente vai ter uma acidificação dos oceanos, e isso vai ter um impacto gigantesco, inclusive na produção de alimento para nós humanos, tá? E a gente vai ter aí um aumento drástico, né, dos eventos climáticos extremos. Então, desastres naturais relacionados ao clima, como chuvas torrenciais muito fortes, furacões, né, geadas, onda de calor, isso vai ficar muito mais frequente e muito mais intenso, né? Então, veja, e esses padrões que a gente já está vendo agora, se a gente olhar para o Brasil, a gente passou por 3 recentes, né, de 4 a 3 recentes. A gente teve esses problemas no Rio Grande do Sul, que foi o mais recente. A gente teve problemas com chuvas em Minas Gerais, problemas com chuvas na Bahia e problemas com chuvas em Pernambuco, tá? Então, a gente está tendo aí, né, o aumento dessa frequência, né, e dessa intensidade dos eventos climáticos muito acelerado. Eu estou nem contando aí o que teve na China, o que teve na Alemanha, o que teve recentemente agora na Espanha. Então, os exemplos de como esses eventos climáticos estão afetando a nossa vida está espalhado aí pelo mundo. Mas eu me detive aqui alguns exemplos mais próximos nossos do Brasil. E veja, quando a gente olha para esses eventos climáticos, todos eles são muito, mas muito correlacionados com muitas previsões que os cientistas fazem do clima, né, quando a gente coloca as ações humanas. E vale ressaltar, né, que a gente tem simulações do clima que mostram que se não fosse o excesso de CO2 colocado na atmosfera por ações humanas, a nossa temperatura ela não teria aumentado 1,1 grau nos últimos 150, 160 anos, tá? E desse aumento, a maioria de 1940 para cá. Então, quando a gente tira as ações humanas dos modelos que a gente olha do clima, possivelmente essa temperatura ela poderia até estar diminuindo um pouco. Se vocês olharem aqui para a média, né, das mudanças médias da temperatura por ano, percebam que de 1940 para baixo era sempre a média a média do ano ficava abaixo da média perspectiva histórica, tá? E de 1940 para cá, principalmente nessas últimas décadas, a gente viu que a média da temperatura do nosso planeta ela está muito acima da média esperada para esse momento que a gente está vivendo, tá? Então a gente consegue reconstruir o clima no passado através dessas evidências que eu falei para vocês, os anéis de crescimento das árvores, amostras de gelo que ficaram presas no passado. A gente consegue pegar toda essa perspectiva de clima e colocar qual seria o clima que a gente teria agora se não fosse esse aumento exagerado da emissão de CO2 no nosso planeta. E vocês podem até perguntar assim, mas olha, se o planeta já aqueceu no passado, né, por que não pode aquecer agora? Existem 2 fatores que a gente deve levar em consideração. O primeiro é tempo, tá? O nosso impacto no planeta, essa emissão exagerada de CO2, tem levado o nosso planeta a aquecer muito rápido. Por mais que a Terra tenha presenciado ciclos entre glaciações, esfriar e esquentar, tá? Ações humanas têm intensificado e descontrolado esses ciclos. Então a gente está aumentando, né, sendo muito mais rápido, o que deveria levar milhares de anos para acontecer, a gente está fazendo em algumas décadas. Então, o impacto disso é gigantesco. Então, qual é o impacto social disso, né? Primeiro que, geralmente, os mais prejudicados são as pessoas mais pobres, né? Quando a gente olha aí para onde está acontecendo esses eventos climáticos, os efeitos maiores são sempre nas áreas mais pobres, são sempre nos países mais pobres, inclusive. Você pode até pegar, mas teve na Espanha, teve na Alemanha. Só que eles conseguem reconstituir isso muito mais fácil, né? Quando você olha para um país pobre, né, ou para a periferia desses países mais ricos, o efeito é muito maior. Então, quando a gente olha para esse aquecimento que já existiu no nosso planeta, né, e compara com agora, a velocidade ela é essencial. Então a gente está aquecendo muito mais rápido do que deveria. E isso tem consequências que eu já falei para vocês
a nível de ecossistema e a nível social, a gente tem uma série de consequências. Primeiro que geralmente os pobres sofrem mais, né? A gente está vendo aí, mesmo que aconteça em países mais ricos, né, esses países mais ricos eles conseguem se recuperar muito mais fácil do que países pobres. E quando você olha para as periferias desses países ricos, essa periferia sofre muito mais do que a população mais rica, né? E, inclusive, o êxito dessas pessoas, as pessoas mais ricas, elas vão conseguir sair dessas áreas que são climaticamente mais afetadas, né? Então você imagina que a gente vai ter uma cidade onde existe uma área baixa e uma área mais alta. Essa área mais alta que não vai ser afetada por enchentes, por exemplo, só quem vai morar lá são os ricos. Os pobres vão continuar nessas áreas mais baixas que são muito mais afetadas. Essa discrepância também é encontrada nos países, tá? Os países mais ricos, eles sofrem menos do que os países mais pobres. Então, quando a gente olha para toda essa mudança climática no nosso país, a gente percebe que as evidências apontam seriamente, né? E as mudanças climáticas, elas não são mais hipóteses, elas não são mais modelos, elas são fato, tá? Então, as mudanças climáticas, elas estão ocorrendo e não é de agora. A gente está sentindo mais o efeito na pele. Ou seja, se você mora na região tropical, no verão, você está reclamando de calor, né? Então, quem mora aqui nos países mais ao norte do Brasil, as temperaturas estão ficando muito mais quentes. Quando a gente vai para o verão, no hemisfério sul, o verão está ficando muito mais quente, muito mais intenso. A gente já tem áreas de desertificação no Nordeste brasileiro, por exemplo, na área da Caatinga. Então a gente está vendo esse clima mudar e não é de agora. E as perspectivas para o futuro é que isso fique muito mais intenso. Então vai ter um aumento da catástrofe, um aumento de catástrofe no nosso planeta. A gente vai ter catástrofes climáticas, que eu estou falando. A gente vai ter complicações na produção de alimento, tá? Então, por exemplo, quando teve aquele problema com as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente teve problemas com a produção de café, a gente teve problemas com outras produções que são essenciais para a nossa vida. A gente vai ter uma mudança, né, na interação biológica entre esses animais, com a mudança entre animais e plantas, principalmente, com a mudança da temperatura do nosso planeta. Então, o que acontece? Muito do nosso alimento ele depende de polinização, por exemplo. Então, as mudanças climáticas estão acabando com abelhas, que é um dos principais polinizadores que a gente tem no nosso planeta. Tá? Então a gente vai ter problema de logística para transporte. Então quanto mais quente fica, mais combustível para esfriar alimento a gente precisa, mais energia, na verdade, para esfriar alimento a gente precisa. A gente vai ter problemas nas nossas contas de luz, tá? Então a gente vai ver a nossa conta de luz ficar mais cara, porque a nossa principal matriz energética é a água e a Amazônia está ficando seca, tá? E esse problema de chuva, né, a Amazônia ficando mais seco, traz um problema de chuva para o sul do nosso país, tá, com os rios voadores que levam água para a nossa região sul do país. A gente vai ter um problema de gasto interno na nossa casa, porque está ficando mais quente, então você vai gastar mais com ventilador ou com ar-condicionado. Então as mudanças climáticas ela afeta não só o nosso bem-estar social, não só a biodiversidade, né, a nível global, mas ela afeta também o nosso bolso. Isso vai deixar alimento mais caro, isso vai deixar a conta de energia mais cara, isso vai deixar a possibilidade de um pouquinho mais de conforto climático dentro de casa mais caro. Tá? Então a gente tem todas essas evidências aí mostrando que as mudanças climáticas elas são causadas pela emissão de CO2 por nossa contribuição humana, modelos que mostram que a temperatura do nosso planeta não estaria, né, tão quente assim, o nosso planeta não teria aumentado tanto a temperatura como se a gente não tivesse colocado esse excesso de CO2 no nosso planeta. E um mito que a gente deve quebrar é que a gente só está descobrindo as mudanças climáticas agora. Não, isso é errado. Desde 1960 a 70, por exemplo, a gente já sabe que a emissão de CO2, né, que o petróleo, combustível, a queima de combustível fóssil, ela aumenta a quantidade de CO2 do nosso planeta. Então é um mito achar que o nosso planeta só está aquecendo agora, que a gente só sabe dessas mudanças climáticas agora. O que está acontecendo é que as previsões que a gente tinha para um pouco mais na frente estão acontecendo agora e estão acontecendo muito mais intensa do que a gente imaginava. Mas a gente já sabia que a gente pagaria esse preço, tá? Então é isso, pessoal. Queria deixar aqui mais uma vez um pedido para vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém e deixa aqui nos comentários assuntos que vocês queiram falar, né, que vocês queiram aqui falar. E nas terças-feiras, todas as terças-feiras, a gente tem live aqui no canal. Vai só mudar o horário, não vai ficar mais às 19, vai ficar às 21 horas. Então, às 21 horas a gente tem encontro marcado toda terça-feira. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima e um abraço.